Meus caros alunos de Direito Ambiental, passo aqui então para fazer uma breve síntese de um dos assuntos que tratamos em aulas anteriores, especificamente sobre os crimes ambientais. Conforme o material disponibilizado no nosso sistema e conforme o que a gente tratou em aula, podemos destacar aqui alguns aspectos relevantes no que se refere então à proteção jurídica que é feita através do direito penal, vamos assim dizer, em matéria ambiental. Alguns aspectos relevantes podem ser muito bem delimitados aí, porque a gente vê que quando se fala de responsabilidade penal, nós não vamos tratar dela como uma responsabilidade objetiva, como ocorre também no direito ambiental, mas em matéria civil. Na matéria criminal, ela vai seguir a mesma lógica de outros crimes de qualquer outra espécie, onde a culpabilidade do agente vai ser um dos fatores a se perseguir, caso se queira pretender a condenação de algum agente por alguma infração. Nós também vimos que diversos crimes que são tipificados na lei ambiental são crimes de mera conduta, ou seja, crimes que não precisam necessariamente da materialização de um dano para serem, então, considerados como ato criminoso passível de algum tipo de pena. Essa situação de não ser necessário dano, a gente trabalhou muito bem quando a gente tratou de exemplificar com alguns casos, quando ocorre, por exemplo, uma determinada conduta onde, por algum motivo, não se teve como aferir em que medida aquela conduta causou algum tipo de dano. Mas o simples fato de ter agido de uma determinada maneira já é considerado um crime. Com destaque especial que se fez a questão da poluição, a poluição por si só, ela tende a nos levar a crer que ela causa dano, quando na verdade isso até pode ser uma verdade. Mas quando a gente fala de crimes que envolvem poluição, não necessariamente naqueles autos do processo criminal vai ter uma caracterização tão clara dos danos. Essa situação dos danos é muitas vezes auferida em processos civis, onde se busca essa indenização. Quando a gente fala em potencialidade de causar algum tipo de problema de saúde ou uma potencialidade de causar dano ao meio ambiente, nós estamos justamente vendo que a legislação não exige um resultado finalístico, ou seja, não exige que ocorra um dano concreto para que se possa, em muitos desses casos, em muitos desses tipos penais ambientais, ter a condenação de um agente. Tratamos também de falar sobre a possibilidade de criminalização de pessoas jurídicas por crimes ambientais. A Constituição coloca isso claramente, no artigo 225, que sim, é possível que uma pessoa jurídica seja condenada por crime ambiental. Dentro desse aspecto aí, nós tratamos também de falar da questão que poderia se fazer uma ligação entre um crime de um sócio e um crime de uma pessoa jurídica. Ao analisar uma decisão do STJ, nós chegamos à conclusão de que não necessariamente para se ter a condenação de uma pessoa jurídica, precisa-se ter a condenação de um sócio pelo mesmo fato. Isso que foi tratado no julgado fala da desnecessidade, de se estar comprovado ali naquele processo a dupla imputação, ou seja, de sócio ou uma pessoa física ligada a essa empresa e a empresa. Nós verificamos ali que em determinados casos é possível acontecer que apenas uma pessoa jurídica seja processada pelo crime, não necessariamente tendo ali junto um outro réu, que seria, por exemplo, um sócio, um gerente ou um preposto. É possível que isso ocorra dentro dessa lógica que foi colocado para nós naquele julgado do STJ, que fala dessa dupla imputação necessária que foi afastada por esses entendimentos do Tribunal
superior. Então, quando a gente tratou dos crimes ambientais, vimos também alguns tipos penais, né, que vocês podem, então, olhar na Lei 960598, que tem ali um rol, né, grande de crimes ambientais, e também na parte final da lei sobre infrações administrativas. Então, dentro dos julgados que nós vimos, tivemos uma complementação através de alguns elementos que estão no nosso PowerPoint. Vimos, por exemplo, que a condenação por crime ambiental, ela tem uma série de elementos que nós precisamos avaliar, que são em virtude da cominação de penas, em virtude de situações fáticas específicas dos réus. Há uma grande possibilidade de que boa parte daqueles crimes ambientais elencados na Lei 9605 não tenham efetivamente como consequência a prisão do agente. Nós falamos claramente sobre isso. Uma coisa é uma condenação criminal com algum tipo de pena que não seja a prisão, né? E a outra seria, então, ver um resultado nesse sentido de prisão. Nós falamos bastante sobre essa situação, até porque existem, então, diversas formas, né, de se, vamos dizer, tornar um pouco mais branda essa reprimenda em relação a crimes ambientais, sobretudo, evidentemente, com as próprias condições do próprio agente, as suas condições pessoais que implicam em algum tipo de benesse, mas a gente vê que a suspensão condicional do processo e a transação penal são elementos muito claros ali, né, na responsabilidade penal por crimes ambientais, e também há, em virtude da demora de tramitação de processos e pelo próprio cálculo que se faz em relação às penas, que há situações onde ocorre, inclusive, a prescrição, né? Então, tem muitos julgados que a gente pode observar que há o reconhecimento da autoria, que há o reconhecimento de que a pessoa cometeu o crime, mas devido à prescrição, essa pessoa não vai ter, então, essa pena aplicada como era de se esperar. Vimos também que existe uma certa crítica à falta de efetividade da lei penal em relação às situações de infrações ambientais, justamente por causa dessas possibilidades. Seja como for, é assim que a lei é colocada e é assim que ela é aplicada, e temos que ver também que existem outras situações, outras formas de se alcançar um benefício ao meio ambiente que não seja necessariamente através do direito penal. A gente tem as questões muito fortemente relacionadas a ações civis públicas, né, que cobram indenizações, tanto de cunho material como de cunho de dano moral, de empresas e pessoas físicas que cometem infrações. Muitas vezes, esse tipo de responsabilização, no caso a civil, tem efeitos muito mais benéficos ao meio ambiente do que simplesmente a condenação de alguém por um crime. Então, é possível, sim, a responsabilização penal de pessoas jurídicas, isso que a gente viu. Existe, sim, uma crítica à falta de efetividade à lei penal ambiental, mas isso é discutível. Vimos também que não é necessário, então, que tenha um processo penal criminal contra a pessoa jurídica e necessariamente contra um sócio, não há essa necessidade, pode ser um ou outro, né? Isso, de certa maneira, vem em benefício de uma proteção mais efetiva ao meio ambiente, e vimos que as pessoas jurídicas também podem, evidentemente, cumprir penas, mas que não são, por óbvio, penas restritivas de liberdade, né? Então, dentro desse contexto, me parece que a Lei 9605, da forma como ela é colocada, ela vem ao encontro de diversas demandas que diuturnamente são aí constatadas em relação a infrações ambientais, mas que evidentemente não está isenta de críticas quanto à sua aplicação. Uma das coisas, então, que se destaca bem é essa possibilidade de criminalização sem que haja necessariamente um dano constatado, né? Então, em muitas situações, isso não é uma condição.
Já na responsabilidade civil ambiental, como nós vimos, sim, o dano é um elemento importantíssimo, porque sobre esse dano é que se vai então oferir eventual valor a ser indenizado. Então, sugiro a vocês a leitura do material que foi disponibilizado, que seria então no nosso PowerPoint, dos slides 68 até o 74. Nós vimos ainda então aquele acordo que fala de crime de pessoa jurídica e sócio. Vimos um outro que falava de competência para processar então um caso de crime ambiental que teria ocorrido em local onde haveria a possibilidade de ser federal a competência, mas no fim se viu que era da lei estadual mesmo, né? Então, fazendo essa leitura, nós teríamos aí um bom conjunto de conhecimentos para entender um pouco melhor como ocorre a responsabilidade penal em área ambiental. Então, por hora seria isso, pessoal. Agradeço, bom estudo para vocês e espero que vocês então estejam aproveitando bem esses conhecimentos. Muito obrigado.